Conseguimos, batemos a nossa meta de 50 likes. E agora sim vamos continuar com a parte 2 do nosso curso grátis de matemática para Correios. O que nós vamos ver nesta aula? Na primeira aula já tem aqui no canal, então você procura aí que nós já temos números inteiros, operações e propriedades. Ali uma revisão dos números inteiros e naturais, como que acontece, o que é múltiplo, o que são números primos, algumas questões que podem ser cobradas. E agora eu vou liberar para vocês a aula de múltiplos e divisores, o famoso MMC e MDC, certo? E mais uma vez, para vocês aqui, a meta é 50 likes. Bateu de novo 50 likes, eu já libero a próxima aula que vai ser números racionais. Então, se você está assistindo essa aula, já deixa seu like. Quanto mais rápido alcançar os 50 likes, mais rápido eu libero a aula para vocês, certo? Então agora, fique com a aula. Então, o que é o múltiplo? Normalmente o múltiplo a gente tem aqui, ó, o M de múltiplos de 2. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por cada um desses números aqui, dos números naturais. Nós já sabemos que são os números naturais e eu vou multiplicar. Eu vou pegar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E aí eu continuo fazendo isso com todos os múltiplos. Os múltiplos de 3, mesma coisa. Vamos fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E continuo fazendo isso continuamente. Os múltiplos de 4, vou fazer 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E continuo fazendo isso. O 5 é a mesma coisa. Mas aí você já começa a perceber o padrão. O que são os múltiplos? Tá vendo que os múltiplos de 2 eu estou indo de 2 em 2. Eu começo do 0, ó. 0, 2, 4, 6. O próximo, 8, 10, 12. E você percebe que vai de 2 em 2. Os múltiplos de 3 em 3. Então nós chamamos isso aqui, ó, de múltiplos de 2, que são os que vão de 2 em 2. Múltiplos de 3 são os que vão de 3 em 3. Múltiplos de 4 é os que vão de 4 em 4. E o de 5 em 5. O primeiro, 0, 5, 10, 15, 20. E aí você percebe que vai de 5 em 5. Então, eles são os múltiplos de 5. Então, a gente já sabe que é múltiplo. Pega ele e vai de 5 em 5. Se for de 6, 6, 12, 18 e continua. Isso é os múltiplos. Percebe que o 0 ele é múltiplo de todos. O 0 é o múltiplo de todos os números. Ele é o primeiro múltiplo de todos. Já ao final a gente não sabe qual é. Mas o 0 ele é o múltiplo de todos os números. Entendido isso? E os divisores? Os divisores são os números que dividem. 1 ele pode ser dividido por quem? Só pelo 1. O 2 pode ser dividido por 1 e por 2. O 3 só pode dividir por 1 e por 3. Isso aqui pensando nos números naturais, que é o que a gente está estudando. O 4 ele pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. Eu posso pegar o 4 e dividir para uma pessoa. Posso pegar 4 e dividir para duas pessoas. Posso pegar o 4 e dividir por 4 também. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5. O 6 por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7 por 1 e por 7 só dá de dividir por 1 e por 7. O 8 dá de dividir por 1, por 2 e por 4 e por ele mesmo. O 9 dá de dividir por 1, por 3 e por 9. O 10 por 1, por 2, por 5 e por 10. Então, esses aqui são os divisores, são os números que podem dividir eles. E aqui a gente tem até o 10. Por que eu fiz isso? Para vocês verem aqui, ó, que tá vendo que tem uns números que tem mais, outros tem menos divisores? Aqui nós já podemos concluir uma coisa. Os números que têm dois divisores, apenas dois divisores, que é um e ele mesmo, eles são chamados de números primos. E os que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então, olhando aqui, quais são os que têm apenas dois divisores? Ó, o 2, então ele é primo. O 1 e o 3, ó, o 3, então ele é primo. O 4 não, ó. O 4 ele tem três divisores, tá vendo? 1, 2, 3. Então ele não é um número primo, ele é um número composto. O 5, ele é um número primo. O 6 também é um número composto, ó.
Deixa eu circular aqui o primo. Por quê? Porque ele é um número composto, porque ele tem mais de 2 divisores. E tá, quem são esses divisores aqui dos primos? É o 1 e ele mesmo. O número C' ele tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Notem, ó, o 2 só é dividido por 1 e por ele mesmo. O 3 por 1 e por ele mesmo. O 5 por 1 e por ele mesmo. Mesma coisa acontece com o 7, então ele é primo por 1 e por ele mesmo. O 8 é o quê? Fala aí. O 8 é composto ou é primo? Composto, isso. Ele é formado por mais de 2. Ele é divisível por mais de 2 fatores. E aqui o 9 também, ó feio. O 9 é um número composto e o 10 também é um número composto. Então agora a gente sabe também o que é um número primo e o que é um número composto. Aí o 1. O 1 ele não é primo e nem é composto, porque ele não tem mais de 2 divisores e também não tem apenas 2 divisores. Uma coisa que também cai em concurso, que é a definição. Todo número primo é um número ímpar? Não, tem o 2. E o 2 ele é o único número par que é primo. Não existe outro número par que seja primo aqui nos naturais. O 2 ele é o único número par que é primo, tá? Isso daí já caiu em concurso, já foi cobrado. E muita gente erra essa parte achando que os números primos são apenas números ímpares. E isso não é verdade, existe o 2. A não ser que na questão lá esteja bem específica dizendo, com exceção do número 2, os demais números primos são todos ímpares. Aí sim, está certo. Então, nós já sabemos que é múltiplo, já sabemos que é divisores. Vamos lá para o mínimo múltiplo comum. E a gente vai usar essa parte aqui de múltiplos para entender o que é esse múltiplo comum. Então, nós já sabemos que o M3 são os múltiplos de 3. Então, ó, quem são os múltiplos de 3? É 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e vai continuar. Quais são os múltiplos de 5? É o 0, 5, 10, 15, o 20, 25, 30, 35 e continua. Quais são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e continua infinitamente. Então, os múltiplos de 3 vão de 3 em 3. Os múltiplos de 5 vai de 5 em 5. Os múltiplos de 10 vai de 10 em 10. E agora, ó, a gente vai procurar o múltiplo comum, que é esse daqui, ó. Essa interseçãozinha aqui, ó. O conjunto significa interseção. O que eles têm em comum? Ou seja, quais são os números que se repetem aqui? Deixa eu marcar texto. Então a gente tem o 0, que tem neles. Qual outro? O 30. E só, se fosse continuar, ia aparecer o 60 aqui no 3 também, ia aparecer o 60 aqui no 5. Então 60 também seria um que iria repetir aqui mais para frente e aparecer o 60 para ele. Onde que a gente quer chegar com isso daqui? Então quais são os múltiplos de que tem nos 3 ao mesmo tempo? Eu tenho 0, tenho 30, mais para frente apareceu 60. E aí percebe que vai de 30 em 30. Então o múltiplo que tem comum a esses 3 números é o 30. O 30, o 0, o 30, o 60 e ele vai de 30 em 30. O próximo seria 90, o próximo seria 120 e assim iria continuar. Porém, quando eu quero o MMC, que é aqui a MMC, que significa mínimo múltiplo comum, é o primeiro excluindo o 0, porque o 0 é de todos. O 0 pertence a todos os números, então ele sempre está. Então, excluindo o 0, não inclui o 0, o MMC é o próximo múltiplo que aparece. Então, ele é o primeiro múltiplo, com exceção do 0 que aparece. Nós chamamos ele de MMC. É o mínimo múltiplo comum. Então, qual é o MMC? Como que é cobrado nas questões? De 3, de 5 e de 10. Nós sabemos que é 30. Os múltiplos são esses aqui, ó. Vai ser 30, 60, vai aparecer o 90, vai aparecer o 120 e aí continua.
Só que eu quero o mínimo, o primeiro que aparece, é o 30, excluindo o 0. Tá, mas toda vez que eu for calcular o MMC, eu tenho que fazer esses múltiplos aqui, de todos eles. Isso aqui dá muito trabalho. Não, por isso que a gente aprendeu os números primos. Para fazer o MMC, eu vou pegar o 3, o 5 e o 10 e vou fatorar os 3 ao mesmo tempo. Por quê? Aqui desse lado vai ficar só os primos. Só os números primos. E aqui eu vou dividindo e deixando o resultado. Vamos lá, um exemplo. Ó. Vou fazer eles. Então, eu vou pegar, olho para os 3 aqui, eu tenho que fazer os 3 ao mesmo tempo. Se não der, eu vou fazendo de um por um. E os outros repete. Então, primeira coisa que eu olho, vejo se tem algum número par. Por que eu tenho um número par? Porque o primeiro número primo é o 2. Se tiver um número par, quer dizer que ele é divisível por 2. Lembra que a gente estudou os critérios de divisibilidade? O 2 é um número primo. Então, toda vez que aparecer um número par, que eu for fazer um MMC, eu já sei que eu vou começar por 2, independente dos demais. MMC eu já sei que eu vou começar por 2. O 3 dá por 2? Não. Então no MMC só repete. O 5 dá por 2? Não. Também só repete. O 10 dá por 2? Sim, o 10 dá por 2. Então, metade de 10, 5. Lembra que eu falei? Múltiplo de 2 quer dizer que ele pode ser dividido em 2, ou seja, pode ser dividido no meio. Então, toda vez que você for dividir por 2, você já pega e fala metade. Qual a metade desse número? É uma maneira bem rápida de fazer. Olhando aqui, não tem mais número par. Qual é o próximo número primo? 3. 3 por 3 dá 1. O 5 não dá, repete. Não dá, repete. E aqui só dá por 5. 1 repete. 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Quando tudo aqui chegou a 1, quer dizer que acabou. A gente já fez. E agora nós vamos fazer essa multiplicação. Vai ser 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Olha aí, achamos o MMC, ó, 30. Em vez de fazer todo isso daqui, nós fazemos a fatoração aqui em números primos. O famoso MMC, múltiplo mínimo comum. Então o 30 vai ser o primeiro que aparece e que é comum a todos ao mesmo tempo. Isso que é o MMC. Vamos lá, um exemplo de como que isso... Um exemplo aqui para a gente entender melhor isso daqui. E depois a gente trabalhar com questões para ver como que é cobrado em concurso. Veja, Paulo toma 3 tipos de remédio, a saber, o primeiro de 2 em 2 horas, o segundo de 3 em 3 horas e o terceiro de 4 em 4 horas. Então percebe que tem uma repetição, ó, a cada 2 em 2 horas, o outro de 3 em 3 horas, o outro de 4 em 4. Considerando que Paulo tomou os 3 remédios meia-noite, ó, então ele tomou o primeiro remédio meia-noite, então meia-noite depois tomou 2 horas, aqui 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e continuou. O de 3 em 3 foi 3, 6, 9, 12, 15, 18 e foi. O de 4 em 4, depois de meia-noite, ele tomou meia-noite os 3 juntos e foi 4, 8, 12, 16, 20 e continuou. E aí ele quer saber, ó, considerando que Paulo tomou os remédios à meia-noite, em que horas ele tomará os 3 remédios juntos novamente? Esses juntos novamente, nós poderíamos fazer desse jeito, que está aqui, ó. Você já consegue achar a resposta. Vai de 2 em 2, aqui apareceu 12, aqui apareceu 12, aqui apareceu 12. Então, a partir do momento das 0 horas que ele tomou meia-noite, dali após 12 horas, ele vai tomar o próximo. Então, a cada 12 em 12 ele toma o próximo, a partir de 12 em 12. Então, a gente sabe que ele vai tomar o próximo remédio. Então, nós já achamos a resposta. É 12. Porém, aqui você viu que a gente perdeu muito tempo. De uma maneira rápida de fazer. Apareceu aqui a repetição. Apareceu aqui os ciclos que ele tomou no momento. Ó, ele tomou no momento inicial, à meia-noite, os 3 juntos. E ele quer saber daqui a quanto tempo de novo ele vai tomar novamente. Então, é só fazer um MC. É fazer um MC de 2, de 3 e de 4. Tem par, faz por 2, lembra que eu acabei de falar? O 3 não dá, repete. O 4 dá 2. Ainda tem par? Faz por 2, repete 1, repete 3, fica 1. E o 3 só dá por 3. Tudo ficou 1.
Se tudo ficou 1, encerra aqui e multiplica. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E é a resposta, 12. Ele vai tomar o remédio daqui a 12 horas, somando o horário inicial, que foi meia-noite mais 12, ele vai tomar meio-dia, às 12 horas. Então, assim é um exemplo bem claro para a gente entender. O que nós tiramos disso? Ó? A essência das questões de MMC. A ideia de ciclo de repetição. Ou seja, nós partimos de uma situação inicial, aí após quanto tempo aquilo vai ocorrer de novo. Sempre vai ter isso na coisa. Acontece uma situação, ele trabalha de 3 em 3, ele trabalha a cada 5 dias. Daqui a 5 dias, o outro trabalha de 10 em 10 dias. Quando que eles vão trabalhar junto? Só muda o personagem, a história é a mesma. Só muda o contexto, a história é a mesma. Vai ter uma situação inicial, vai ter uma pergunta lá de após quanto tempo, acontecer novamente. Esse daqui é o ciclo. Situação inicial, de tempos em tempos, ocorre novamente. Então, é a essência ali de uma questão de MMC. Você viu isso acontecendo, você já sabe que vai trabalhar com MMC. E o que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Mais um exemplo aqui. Lógico, isso aqui são exemplos fáceis para vocês entenderem. Depois a gente vai ver como que isso aqui cai em questões. Suponhamos que o presidente de uma multifuncional tenha mandato de trabalho de 4 anos. Os assessores deles também têm mandato de 6 anos e os auxiliares têm o mesmo mandato de 3 anos. Se em 2022 houve eleição interna nesta empresa por voto de todos os colaboradores para os 3 cargos, em que ano será realizado novamente e simultaneamente as eleições para esse cargo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Viu que tem um ciclo? Ó? Eu tenho uma situação inicial, tem uma repetição que um se repete de 4 em 4, o outro de 6 em 6 e o outro de 3 em 3 eleições. E ele quer saber quando que isso acontece novamente. Isso aqui nós vamos usar o quê? MMC. Então vai ser MMC de quem? De 4, de 6 e de 3. Que é aqui, ó, de 4 em 4 anos, de 6 em 6 anos e de 3 em 3 anos. Vamos fazer o MMC. Tem número par? Por 2, fica 2, fica 3, fica 3. O 3 não dá, repete. Não tem número par? Tem. Por 2, fica 1, fica 3, fica 3. Aqui só dá por 3, que o 3 é primo. Fica 1, fica 1, fica 1. Pronto. Deu tudo 1, multiplica. 2 vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 2 feio. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então isso vai acontecer novamente, está em ano em ano, daqui a 12 anos. Qual é a pergunta? Em que ano será realizado novamente? Em que ano? Quando foi que aconteceu a primeira? Ó, 2022. Então eu vou pegar 2022 mais 12. Vai acontecer quando de novo? Em 2034. E aí na alternativa ia ter lá os anos 2020, 2030, 2024. E agora você sabe que acontece após, aconteceu hoje, após 12 anos vai acontecer de novo. Então mais 12 anos vai acontecer em 2034. No caso, essa questão aqui de 2022. Então, MMC, essa é a essência, essa é a base. Então eu te espero na próxima aula que a gente vai trabalhar com MDC. Nós vamos aqui para o MDC. Máximo divisor comum. Então, máximo divisor comum. Primeiro a gente tem aqui o D, ó. Vira que nós temos o D. Quais são os divisores de 12? Quais são os números que são divisores de 12? O 12 ele pode ser dividido, vamos lá, por 1. Eu posso dividir o 12 por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Então eu posso pegar o 12 e posso dividir em partes iguais, por 2, por 3, por 6, por 12. O 18, eu posso dividir ele por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. E o 30, eu posso dividir ele por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por quanto mais? Por 5, por 6, por 10, por 15
e por 30. Então, esses aqui são os números que eu posso dividir. Percebam aqui, ó, que eu dividi o 12, são esses aqui. Os que dividem o 18 são esses. O que divide o 30 são esses. Agora, ó, o que eles têm em comum? Lembra que nem a gente fez lá? O que eles têm em comum? Eles podem ser os 3 divididos por 1. Podem ser divididos por 2. Pode ser dividido por 3. Pode ser dividido por 6. E acabou. Então aqui, ó, o que nós vemos? Quais são os que dividem eles ao mesmo tempo? A interseção. Quais são os números que dividem ele ao mesmo tempo? Que são os comuns, os múltiplos comuns, os divisores comuns. Só os comuns aqui. É o 1, o 2, o 3 e o 6. Aí eu quero saber o MDC. Mas o que é MDC? Máximo divisor comum. Tá vendo o nome aqui, ó? Máximo. É diferente do MMC. O MMC é mínimo. E aqui é o máximo. Quer dizer que eu quero o maior. Significa isso. Que é o maior divisor comum daqueles pedaços. O 12. O MDC de 12, 18 e 30 é igual a 6. Por quê? Porque ele é o maior pedaço que eu posso dividir todos. Isso que é o MDC, máximo divisor comum. MMC, mínimo divisor comum. Então eu vejo aqui, ó, que vai ser um número que vai ser dividido, ele vai ter os divisores dele. E o maior que tiver vai ser o MDC, o máximo divisor comum. Tá, mas aí toda vez eu vou ter que fazer isso daqui, os divisores, e achar o maior comum? Não, também tem um jeito de resolver. Aqui mesmo, eu vou pegar o 12, o 18 e o 30 e vou fazer parecido com o MMC. Só que desse lado aqui agora vai estar os fatores comuns. Ou seja, vai ser todos os que dividem ele ao mesmo tempo. Tenho que dividir todos esses aqui ao mesmo tempo. Todos os números que dividem ele. Por isso que a gente estudou critérios de divisibilidade para se tornar isso daqui mais fácil para a gente. Então, eu tenho que dividir os 3 ao mesmo tempo por um número. Então, qual é o número aqui que divide os 3 ao mesmo tempo? Primeira coisa que eu vou olhar, não importa a ordem, você pode fazer de todo jeito aqui. O MMC não, tem que começar do primeiro, do menor para o maior. Tem que seguir a ordem 2, se não der por 2 vai por 5, ou se não der por 2 vai por 3, que é o próximo primo. Depois tem que tentar por 5, que é o próximo primo. Tem que seguir a ordem. Já aqui não, eu posso dividir de maneira que eu divido os 3 ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu observo é que todos são par. Então, eu vou fazer por 2. Metade, 12. Metade, 9. Metade, 15. E agora, são todos par? Não, não dá por 2. Mas todos aqui dá por 3. Ó. 6 dá por 3, 9 dá por 3, 15 dá por 3. Então, eu faço por 3. Aqui vai ficar 6 dividido para 3, 2. 9 dividido para 3, 3. 15 dividido para 3, 5. Olhando aqui, ó, tem como dividir 2 e 3 e 5 ao mesmo tempo? Não. Quando isso acontece no MDC, aí encerra. E aqui eu faço 2 vezes 3, eu já dei a resposta. 2 vezes 3 é 6. Então, o máximo divisor que tem aqui é o 6. Esse é o MDC. E é assim que a gente divide e calcula o MDC. Eu vou dividindo até não dar mais. Não deu mais para dividir todos ao mesmo tempo. Não pode ser um por um, diferente do MMC. Tenho que fazer isso daqui. Quando não der mais, acabou. E aí o MDC vai ser o resultado da multiplicação dos fatores comuns. Vamos lá para um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem. De MDC. 3 peças de tecido medem respectivamente 24, 36, 48. Pretende-se dividir em retalhos de igual comprimento. Então, como que eu sei que uma questão ela é de MDC e não de MMC? Ela sempre vai querer dividir em partes iguais. Não é? Lembra que o MMC é de tempos em tempos e uma repetição.
O MDC a gente vai aplicar quando ele quer dividir em partes iguais, de maior comprimento possível. Ele quer fazer isso economizando. Eu tenho um pedaço de madeira e eu quero dividir eles de maneiras iguais, sem desperdiçar nenhum pedaço. De que maneira, quantas maneiras eu posso fazer isso? Qual a maneira máxima que eu posso dividir isso daí, essas madeiras, de modo que não gaste nada. E aqui o exemplo que ele está utilizando é um tecido. Ele tem 3 peças de tecido, ó, e cada um mede 24, outro mede 36 e outro mede 48. E ela quer dividir essas 3 aqui, ó, essas 3 peças, então esse comprimento total, ela quer dividir de maneira que não sobre retalhos e que todos fiquem do mesmo tamanho. Entendeu? Ele quer dividir todos do mesmo tamanho para mim guardar num canto que fica todos ali do mesmo tamanho, sem gastar nenhum, sem sobrar pedaço, sem sobrar retalho. Isso é o que ela quer. Então ela quer dividir o maior pedaço possível e a menor quantidade possível. Então, qual deverá ser o comprimento de modo que o número desse retalho seja o menor possível? Entenderam? Então vamos lá. Ó. Divisão, a gente vai dividir em partes iguais, só que ele quer dividir em partes iguais o maior número possível. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o tecido aqui mede 12, o tecido mede 18 e esse tecido mede 30. Eu quero dividir eles em partes iguais. Os 3, ó, eu posso dividir os 3 de 1 por 1. Eu vou pegar todos e dividir em 1 metro, vamos supor que seja 12 metros. E vai dar igual. Só que eu vou ter muitos pedaços de 1 metro. Não dá. Eu também posso dividir ele de 2 em 2 metros. Ó. Todos eles, e não vai sobrar nenhum pedaço. Todos eles eu vou dividir de 2 em 2. Só que vai ser muitos pedaços também. Analisando isso daqui, ó, você vendo qual a melhor maneira que eu tenho de dividir todos eles do mesmo tamanho com o menor possível. Aqui é o 6. Então eu vou dividir eles. O maior possível que eu tenho para dividir todos iguais aqui, todos do mesmo tamanho, é 6. Não tem outro número. Então eu vou dividir todos eles por 6, em 6 metros. E aí eu vou ter quantidade. Ó. Esse 6 aqui é o comprimento. É o comprimento de cada pedaço. Tá? Então eu vou pegar esse daqui, ó, todos os pedaços, cada um desse aqui é o 12. Eu vou dividir ele em pedaços de 6. O 18 eu vou dividir ele em pedaços de 6. E o 30 eu também vou dividir ele em pedaços de 6. Tá, o 12 eu vou dividir em quantos pedaços? É esse daqui, ó. Daqui é a quantidade de pedaços. Aqui é o comprimento e aqui é a quantidade. O 12 eu vou dividir ele, ó, em 2 pedaços. Estão vendo aqui, ó, 6 mais 6. 2 pedaços, 2 de 6. O 18 eu vou dividir ele em quantos pedaços? 3 pedaços. 6 de 6 e de 6. E o 30 eu vou dividir ele em 5 pedaços. 6, 6, 6. Então, ó, eu vou dividir ele em comprimentos de 6. Todos eles vão ser divididos por 6. Vão ter 6 pedaços. Não é 6 pedaços. O comprimento máximo que cada um vai ter deles vai ser 6 metros. Porém, o que tem 12 eu vou dividir em 2 partes. O que tem 18 eu vou dividir em 3 partes. E o que tem 30 eu vou dividir em 5 partes. Essa é a quantidade. Então, no total, eu vou ter quantos pedaços de 6 metros? No total, eu vou ter 2, mais 3, mais 5. Vai ser 10 pedaços. Então, entenderam? Ó, desse lado aqui, ó, do MDC, é o comprimento de cada pedaço. E desse lado aqui, eu vou ter a quantidade de pedaços. De um lado, eu tenho o comprimento, o máximo comprimento que eu vou poder dividir aquilo. E do outro lado, eu vou ter a quantidade de pedaços que cada um foi dividido, me dando um total de pedaços. Então, eu vou ter 10 pedaços de 6 metros. E é isso que é a questão. Ó. Ela quer saber isso. Qual é a maneira máxima que eu posso dividir esses tecidos aqui, desses comprimentos, sem perder, sem desperdiçar eles na ar? Então, vamos lá fazer o que? O MDC. De 24
de 36 e de 48. Vou mudar de cor para ficar melhor. Agora sim, lembra que o MDC, agora a gente vai ter que dividir eles todos ao mesmo tempo. Então todos são par, vamos fazer por 2. Metade de 12, metade de 36, 18, metade de 48, 24. Olha aqui, ainda dá por 2? Dá. Dá 6, dá 9, dá 12. Dá por quem? Dá por 3. Então aqui vai ficar por 3, fica 2, por 3 fica 3, por 3 fica 4. Aqui ainda dá para dividir, ó, 3 e 2 e 4? Não, então morreu a parada aqui. Então basta multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Então, ó, observem. Aqui, ó, cada pedaço desse daqui eu vou dividir em 12 metros. Eu tenho de 24 metros, eu vou dividir de 12 metros. 36 dá de dividir de 12 metros. E 48 dá de dividir em 12 metros. E esse é o máximo que eu posso fazer com os três ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, os três, para não sobrar nada, não sobrar retalho, eu posso dividir eles de comprimento 12, que vai dar certinho. Agora, quantos pedaços que vai dar? Esse aqui é o comprimento, é o tamanho, é o comprimento, lembra? Quantos pedaços que vai dar? O de 24 vai dar para fazer 2, o de 36 vai dar para fazer 3 e o de 48 vai dar para fazer 4. Somando, vai dar aqui 2 mais 3 mais 5 dá 9. 9. Então a resposta, ó, qual deverá ser o comprimento de modo que o número de retalhos seja o menor possível? Então o comprimento é 12. Então vai ser 12 metros. E quantos pedaços as peças serão divididas? As peças serão divididas em 9 pedaços. Pronto. Então, esse é o MDC. Tem essa parte aqui. Não se preocupe, a gente vai trabalhar bastante daqui na próxima aula. Tá? Vamos ver se tem mais questões. Ah, tem aqui, ó. A essência. Aqui que tá. A essência das questões sobre MDC. Dividir em partes iguais. Viu? A gente vai dividir em partes iguais. Cada tamanho será o maior possível. Eu tenho os três elementos lá e isso vai acontecer. Quando que eu sei que eu vou trabalhar com MDC ao invés de MMC? MDC vai aparecer dividir em partes iguais e cada tamanho será o maior possível. Essa é a essência. Já do MMC vai ser repetição de tempos em tempos. Tem uma situação inicial, um fato que se repete a cada tempo, a cada ciclo, e no final quando que ocorre de novo. MDC, vou dividir em partes iguais, de modo que seja o maior tamanho possível. Tá? Mas vamos para uma questão aqui agora de concurso. Questão. Uma enfermeira recebeu um lote de medicamento com 132 comprimidos de analgésico e 156 comprimidos de antibiótico. Deverá distribuí-los em recipientes iguais, contendo cada um a maior, ó, ele falou aqui, ó, deverá distribuí-lo, então vai ser divisão, em recipientes iguais, vai fazer uma divisão de números iguais, e cada um a maior quantidade possível. Então, ó, já lê isso aí, a questão tá gritando, MDC, 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 viu, ó? Tá dividir a maior quantidade possível de um único tipo de medicamento, então separados. Considerando que todos os recipientes deverão receber a mesma quantidade de medicamento, o número de recipientes necessário para essa distribuição é. Então a gente já sabe que ele quer o MDC. Então vamos calcular. Lembra como é que se calcula? A gente acabou de fazer. Nós vamos dividir os dois ao mesmo tempo. Então, deixa eu mudar de cor aqui para ficar melhor. Os dois são par? É divisível por 2? Lembra que a gente estudou critérios? Então, por 2. Metade de 152 é 78. Metade de 132 é 66. Isso. Os dois são par? São. Então, por 2, 78. Metade de
78 é 39. Metade de 66, 33. São par? Não. Dá de dividir por 3? Como é? Você lembra do critério? Como é que eu sei que se dá de dividir por 3 ou não? Quando a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Então vamos somar. 3 mais 9, 12. 12 dá de dividir para 3? Dá. 33, 3 mais 3, 6. 6 dá de dividir para 3? Dá. Então dá para dividir por 3. Dá 1, dá 3, fica 13. E o 33 dividido para 3 dá 1, dá 1. Ó, 13 e 12 não dá mais para dividir. Então, acabou aqui. Achamos o nosso MDC. Basta multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vamos entender o que foi que a gente calculou. Então, eu tenho comprimidos de 156 comprimidos de antibiótico e 132 comprimidos de analgésico. 12 aqui, ó, é o tanto que eu posso dividir, ó. Eu vou pegar o 132 e colocar 12 comprimidos em casa. Eu posso pegar e dividir ele em 12 comprimidos. O 156 eu também, de antibiótico, eu também posso dividir em 12 comprimidos. Cada montinho ali vai ter 12 comprimidos. Então esse aqui é o máximo que eu posso colocar de comprimidos sem sobrar nenhum. Vou dividir eles cada de 12 em 12. O de analgésico, que são 132, ele vai ter 12 montinhos lá, 11 montinhos, perdão, 11 montinhos com 12 comprimidos. E o de 156, que são os antibióticos, ele vai ter 13 montinhos, cada montinho desse vai ter 12 comprimidos. Então, no total, eu vou ter quantos montinhos? Eu vou ter 24 montinhos, cada um com 12 comprimidos. E esse 24 aqui, o que ele quer fazer? Qual a pergunta? O número de recipientes, ele vai colocar no recipiente necessário para essa distribuição. Então, esses montinhos que deu, ele vai colocar cada montinho no recipiente. Então, vão ser quantos recipientes? 24 recipientes para colocar. Eu vou pegar, ó, eu dividi esses comprimidos, todos eles com 12 comprimidos, de forma que o de analgésico, ele ficou com 11 recipientes, cada um com 12. E o de antibiótico ficou 13 potinhos, cada um com 12. Quantos potinhos deu no total? 24 recipientes, 24 medicamentos. Então, é isso daqui. Agora a gente já sabe o que é MMC, já sabemos o que é MDC, nós já aprendemos também os múltiplos divisores, critérios de divisibilidade, quase que não sai. E agora, na próxima aula, a gente vai aplicar em questões para ver como que isso é cobrado. E também vou te dar dicas de como resolver mais rápido as questões. Certo? Vamos resolver as questões. Vamos lá. Questão número 1. Ana e seu irmão Cláudio são funcionários da mesma empresa e os dois trabalham por turnos. Ana tem folga de 7 em 7 dias e Cláudio de 15 em 15 dias. De quantos dias é o intervalo de uma outra entre uma e outra folga dos dois juntos? Então veja, ó. Ana, ela folga a cada 7 dias e Cláudio de 15 em 15 dias. Lembra que a gente estudou? Toda vez que aparece períodos de tempos em tempos, que aparece de 7 em 7, de 15 em 15, e depois ele quer saber o próximo dia que ocorrerá de novo, a gente trabalha com o que? MMC. Então, é uma questão típica aí de MMC, bem atualizado. Ó. Então, o MMC de quem? De 7, de 15. Pronto, só isso. E como que a gente resolve? Nós já sabemos fazer o MMC. Só pega aqui e vamos agora, desse lado fica só os números primos. Primeiro vamos ver por 2. Nenhum é par. Lembra lá dos critérios de divisibilidade? Nós já sabemos que não dá por 2. Qual o próximo primo? Depois do 2, o próximo primo é o 3. Aqui, ó, algum desses dá por 3? Dá o 15. Então, dá por 3. O 7 repete. 15 dividido para 3 é 5. Aqui o 7 não dá por nenhum. O 5 só dá por 5. 7 repete. Fica 1. O 7 só dá por 7. Opa! 7 dividido para 7 é 1. Repete 1. E no MMC, quando aqui fica 1,
Acabou. Só multiplica agora. Vai ser 3 vezes 5 vezes 7. E aí a gente só multiplica. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7 dá 35. Vai 3. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 105. Pronto. A resposta alternativa A. De quantos dias de intervalo entre uma folga e outra folgam os dois juntos? A cada 105 dias. De 105 dias, de 105 dias é a folga um do outro. Pronto aí, ó. Viu como é uma questão fácil? Identificou o padrão, viu que é MMC, aplicou o MMC, respondeu a questão. Pronto, ó. Analista de controle interno. Já foi a nossa primeira questão. Vamos para a próxima questão. 2 despertadores são colocados para tocar. Um deles a cada 5 minutos e outro a cada 7 minutos, em determinado instante. Eles tocam simultaneamente. Após quantos minutos eles tocarão simultaneamente pela quinta vez após esta inicial? Olha aí, lembra que a gente estudou? Tem o início, daí ele tem um ciclo de tempo em tempo e depois ele quer saber quando que acontece de novo. Essa questão a gente resolve com o quê? Com o MMC. E é assim que é cobrado em concurso, pessoal. Agora que você já aprendeu, você está vendo que é fácil. E é fácil. O que nós vamos fazer MMC de quem? De 5 e de 7. Tá vendo que é sempre o mesmo conceito, só muda a situação ali. Mas é o mesmo conceito, é o mesmo padrão. Identificou isso? Nós conseguimos resolver. De 5 e de 7 são primos entre si, só dá 5. Aqui fica 1, fica 7. 7 fica 1, morreu. 3, 5 vezes 7, 35. Quer dizer, ó, que a cada 35 minutos ele vai tocar de novo simultaneamente. Porém, ele quer saber aqui, ó, tem que prestar atenção, que ele, por ser tão fácil, ele pega e acrescenta algo a mais, um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Então ele está dizendo aqui a quinta vez. Então, ó, a primeira vez vai se repetir aqui. O despertador ele vai de 5, aí 10. Quando chegar no 35, ele se repete. O outro aqui de 7 em 7, 7, 14. Quando chegar no 35, ele se repete. Daqui, ó, a mais 35 minutos, eles vão se repetir de novo. Depois, mais 35 minutos, eles vão se repetir de novo. De modo que ele quer saber a quinta vez. Então, o que eu tenho que fazer? Só tenho que multiplicar esse número por 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Então, daqui a 175 minutos, alternativa A é a nossa resposta. Olha aí, pessoal, como é fácil. O jeito que ele podia dificultar aqui era para transformar em hora. Isso a gente também vai aprender aqui nesse curso. Então, viu como é fácil? Falei para vocês que a gente ia direto matar as questões de maneira rápida e em segundos resolver questões de matemática. E aqui você já começa, quando cair uma questão dessa, você já acerta agora. Tão fácil que era e você batia a cabeça, não é? Então, vamos lá. Mais uma questão. Questão 3. Educação infantil. Professor. Luiz, Carlas e o filho deles, Luca, trabalham por escala. Luiz tem folga de 6 em 6 dias, Carla de 4 em 4 e Luca de 5 em 5. Ó, 6 em 6, 4 em 4, 5 em 5. Você vai usar o quê? MMC. Não precisa nem ler a questão, você já sabe que vai usar o MMC. Só tem que ver a pergunta. De quanto tempo os três estão de folga no mesmo dia? É o MMC. De quem? De 6, de 4 e de 5. Vamos lá, fazer o MMC. Por quem tem par, faz por 2. Fica 3, fica 2, fica 5. Por quem? Por 2, porque tem um 2 aqui. Repete o 3 que não dá, 1 e o 5. Aqui, por 3, fica 1, 1. Repete o 5. E aqui só dá por 5. 1, 1, 1. Deu tudo 1, acabou, multiplica aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 6. Ou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 12. 12 vezes 5, 60. Então vai ser 60 dias. Só que a resposta está em meses. Então, 60 dias, ele já nos dá a dica aqui, ó. Faça o mês igual a 30 dias. Vamos pegar os 60
dividir por 30 e vai dar 2. Então, nossa resposta aqui é 2 meses. Qual a alternativa? De 2 em 2 meses. A alternativa B é a nossa resposta correta. Viu, pessoal, como é fácil? Como é fácil resolver depois que você entende, depois que você tem a base, você entende o porquê que as coisas acontecem, aí fica bem mais fácil de você resolver as questões. E essas questões são cobradas em concurso e cai e faz a diferença. Muita gente não estuda, não sabe nem como partir isso, começa a fazer aquela feira de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, em 30 dias. O que é isso? E aqui não. Rapidinho você aprendeu, rapidinho a gente resolveu. Questões aí de segundos, nós resolvemos a questão. Demorei mais um pouco porque eu estou explicando para vocês, mas você aí na sua casa vai ser rápido. E lembre, finalizou essa aula aqui, sempre deixo um material para você estudar, para você resolver, para você aplicar o seu conhecimento e responder questões. Então, terminou essa aula, procura aí o PDF para você aplicar esse conteúdo. De cada aula que eu aplico, que eu ensino, eu sempre deixo ali uns exercícios para você praticar e ver se você entendeu. Se não entendeu, volta a aula, volta o exemplo. Você tem o poder de parar e de voltar para entender tudo isso. Próxima questão, questão 4. Olha, para contador. Graça, Maria e Rosana moram todas no mesmo bairro. Elas vão ao posto médico de seu bairro a cada 30, 40 e 60 dias, respectivamente. Certos dias, 3 se encontraram simultaneamente no consultório. Após este encontro, quantos dias depois acontecerá o próximo encontro simultaneamente entre elas? Olha aí essa questão. O que a gente vai usar? MMC. Deu todos os sinais, ó. Tem um período, tem um ciclo que vai se repetir de tantos em tantos tempos e ele quer saber após quanto tempo ocorrerá de novo. É o nosso ciclo, é o famoso MMC. Então é só fazer isso. MMC de 30, 40 e 60. Pronto. Fazendo, todos são par, faz por 2, metade de 30 é 15, metade de 40 é 20, metade de 60 é 30. Ainda tem par? Faz por 2. Lembra lá dos critérios de divisibilidade? O 15 é ímpar, não dá. Metade de 20 é 10. Metade de 30 é 15. Não dá, mas ainda tem aqui o 10. Ó. Então faz por 2. Repete o 15. O 10 fica 5. O 15 repete. Aqui faz por 3. Que o 15 dá para dividir por 3. Vai ficar 5. 5. 5. Ficou tudo 5. E o 5 então só dá por 5. Ficou 1. Ficou 1. Ficou 1. E aqui nós temos a nossa resposta já. Só basta multiplicar. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aqui você já pode multiplicar direto, tá? Eu faço aqui que é para você entender o que acontece com essa fila. Então faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 24 vezes 5, dá 20. Vai 2, 10, 11, 12. Resposta 120. Tem resposta? Tem. Alternativa é 120. Após quantos dias depois acontecerá o próximo encontro simultaneamente? Daqui a 120 dias. Aconteceu esse fator hoje, daqui a 120 dias irá acontecer novamente. Olha aí. Agora, na hora que cair uma questão dessa, você vai agradecer e vai acertar. Eu tenho certeza disso e garantir sua vaga no concurso, garantir aquele seu emprego, provar para todo mundo que você finalmente conseguiu passar em um concurso e que agora as questões de matemática são fáceis para você. Mais uma, Polícia Militar. Bora lá. Soldado de Polícia Militar 2022. Em certo estado, a Coordenadoria de Missões Especiais tem seu diretor trocado de 8 em 8 meses. E a Coordenadoria de Operações tem seu diretor trocado a 10 e 10 meses. Sabe-se que em julho de 2021, as duas operadoras tiveram seus diretores trocados simultaneamente. A próxima troca simultânea entre os dois diretores ocorrerá em, olha aí, a diferença do médio para o superior, de um curso de uma pergunta mais avançada, é justamente a dificuldade que ele inclui. A gente sabe aqui que vai ter que usar o MMC, porque ele colocou períodos e período,
Só que ele mistura aqui datas, ele mistura anos, ele mistura meses, mas o princípio é o mesmo. Dificulta um pouco, é só um pouquinho mais de trabalho. Mas mesmo assim a gente consegue resolver rápido, a gente já identificou o que vai usar. Nós vamos usar o quê? De 8 em 8, de 10 em 10, daqui a quanto tempo? Vamos usar MMC. De quem? De 8 e de 10. Vamos lá. De 8 e de 10. Fazendo MMC. Os dois são par. Dá 4, dá 5. Por 2, dá 2, que repete. Por 2, fica 1, fica 5. O 5 só dá por 5, para. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ou seja, daqui a 40, tá o quê? Meses. Então, 40 meses. Porém, ele quer saber, daqui a 40 meses aconteceu essa troca dia 21 de julho. Ele quer saber que dia vai ser em outubro de 2023, vai ser em março de 2024. Vamos ter que transformar 40 meses em anos para ver, ó. Então, 40 meses, um ano tem quantos meses? 12. Nós vamos dividir 40 por 12 e aí a gente vai saber o tanto de anos que tem aqui. Então, vai dar 3. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 1, 36. 40 tira 36, ficou 4. O que isso significa? Deixa eu trocar de cor aqui para ficar melhor. Esses 3 aqui são os anos, quer dizer que tem 3 anos. E esse resto aqui, ó, é o que sobrou dos 40. Os 40 era o quê? Meses. Então sobrou 4 meses. Agora sim. Então vai acontecer novamente daqui a 3 anos e 4 meses. Ora, se a gente está em 2021, estamos aqui em 21, aí vai passar 3 anos, 2022, 23, vai ser em 2024. Quando 2024? Foi que dia isso? Foi em julho. Então nós temos, tá aqui, nós estamos em julho de 2024, vai ser em agosto, vai ser, ó, 4 meses, tá vendo? Agosto, setembro, outubro, novembro, ó. Julho, 1, 2, 3, 4. Vai ser que dia? Novembro. Então vai ser em novembro de 2024. Tem resposta? D. Novembro de 2024. Alternativa D é a nossa resposta correta. E aí, pessoal, viram como que é que ele pode dificultar um pouco essa questão? É dessa maneira. Ele pega e contextualiza mais só para dar um pouco mais de atenção para ver se você está prestando atenção e sabe o que está fazendo. E aqui você sabe o que está fazendo. Mais uma questão certa. Vamos para a próxima. Questão 6. Uma barra de alumínio e uma barra de ferro medem respectivamente 3.276 e 1.980 centímetros. As barras foram cortadas em pedaços iguais e de maior tamanho possível. Logo, o comprimento de cada peça em centímetros é, olha aí, viram? Prestaram atenção, ó. O que ele diz? Uma barra é cortada em pedaços iguais e de maior tamanho possível. O que isso te lembra? Onde foi que nós vimos isso? Onde foi que você viu isso? Isso. MDC. Pedaços iguais, maior tamanho possível. A gente vai utilizar o MDC. Então vejam que não tem como você se confundir agora que você aprendeu, não tem como você se confundir o MMC com o MDC. Eles vão aparecer em contexto diferente. O MMC, que foi as questões que a gente viu agora, vai aparecer o início, vai ter ciclos de repetições de tempos em tempos, e ele quer saber quando vai ocorrer de novo. O MDC não, ele quer dividir em pedaços iguais e tamanhos maiores possíveis. Então, já vimos aqui que é o MDC. Então, vamos lá. Pegar os dois números, 2, 3, 7, 6, e o outro 1.980. E aqui tá, mas as questões vão ter sempre esses números grandes? Não, essa daqui o nível, ó, ele é para professor de matemática. Mas o que difere uma questão dessa para uma questão para outra área, que não seja a área de matemática? Só o número. Na área de matemática, eles sempre vão trabalhar com números maiores,
para nós que somos da área de matemática. Já com o público em geral que não é da área de matemática, de outra área, ele vai trabalhar com números menores, com contextos mais enxutos. Mas o conceito é o mesmo, você identifica pedaços iguais e maior tamanho. Então, do mesmo jeito que cai para nós de matemática, também cai para vocês. A única diferença é que ele eleva um pouco o nível dos números ali e mistura o contexto para a gente saber. Ele podia dificultar aqui, transformando também de centímetros para outro tipo de grandeza. Mas aqui, como está desse jeito, então vamos responder. Ele deixou em centímetros, se quer em centímetros, ficou fácil para nós. Divide por 2, ó. Agora a gente vai lembrar os critérios de divisibilidade. Os dois são par, então vamos fazer por 2. Metade disso daqui, 3.276, é 1.638. Metade de 1980 vai ser 990. De novo, metade, deixa eu mais 3 aqui. Isso. 16 dá 8, 3 fica 1, fica 9. 1819, e aqui vai dar 4, 9, sobra 1, 10, 5. Por 5. 819 e 495. Então a gente já viu que não são números pares. Agora vamos relembrar o critério. Vamos somar. 8 mais 1, 9. 9 mais 9, 18. 18 dá dividir por 3? Dá. Vamos ver o 495. Lembra lá? Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então a primeira a gente já viu. 819 é 4 mais 9, 13. 13 mais 5, 18. 18 é por 3. Então a gente faz por 3, que vai ficar 2, 7, 3. E aqui vai ficar 1, 6, 5. Isso. E agora, de novo, deu um número aqui. Vamos ver se é múltiplo de 3. Somando, dá 9 mais 3, 12. Dá 7 mais 5, 12. Então é divisível por 3. Viu como ajuda bastante a gente saber o critério, saber quando o número é ou não é? 27 é 9, 3 é 1. 16 é 5, sobra 1, 15 é 5. 91 e 55 é divisível por 3? 91 dá 10, não. Também dá 10, não. Por 5, e quando termina em 0 e 5, não. 91 dá por 7, 55 não dá. Então, acabou aqui, realmente. Acabou aqui, ó. Viu? Deu o número aqui. Para realmente perder tempo fazendo esses cálculos aqui. Mas aí a resposta deu essa. Lembra que no MDC a gente não vai até dar 1. Divide os dois simultaneamente. E quando não der mais, acabou. Não deu mais para dividir, acabou. E aí agora nós vamos matar a nossa questão. Vai fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. 36 o quê? 36 centímetros. Logo, o comprimento do pedaço, de cada pedaço em centímetros é maior que 65? Não. Maior que 55? Não. Maior que 40? Não. Maior que 35 e menor que 45? Isso. Ele é 36, então está nesse intervalo. Menor que 35? Não, ele é maior. Então a alternativa correta é a alternativa D. Viram, pessoal, como que é cobrado o MDC em concurso? Essa daqui já no concurso de matemática, mas se fosse no concurso mais leve seria bem mais fácil de responder. O padrão é o mesmo, pedaços iguais, maiores de tamanho. Próxima questão. Deixa eu mudar a cor. Questão 7. Uma escola de ensino fundamental tem 3 turmas de nono ano, composta por 20, 24 e 28 estudantes. No final do ano será realizada uma gincana entre as 3 turmas, de modo que todos os estudantes participem. As equipes devem conter a mesma quantidade de estudantes e permanecer a mesma turma. Quantas equipes poderão ser formadas com o número máximo de estudantes? Ó, viram aí? O número máximo de estudantes devem conter mesma quantidade, ó, vai dividir mesma quantidade, vai dividir em partes iguais essas turmas. E aqui uma questão também 2024, ó, contador, lembra o que eu falei, a diferença
para um professor, aqui já é um contador. Os números diminuem, ó. Já foi números pequenos, números fáceis de ser dividido. Só que a gente já viu a essência é a mesma, só muda o contexto, só muda a história. E a gente já sabe que tem que trabalhar aqui. Se é para fazer a mesma quantidade, o número máximo, quer dizer, o tamanho máximo daquele grupo. Então, nós vamos fazer o MDC. O MDC de quem? De 20, de 24 e de 28. Pronto. Fazendo aqui. Essa mesa aqui, eu tenho uma dificuldade em fazer essa reta, pessoal. É assim mesmo. Vamos lá. Vou treinando. Daqui até o final do curso ficou bom. Então, metade de tudo aqui. Nós vamos fazer... Tudo é par. Lembra? Por 2 fica 10. Metade de 24, 12. Metade de 28, 14. Tudo bem? São todos par. Faz por 2 de novo. Fica 5. Aqui fica 6. E aqui fica 7. Acabou. Não dá para dividir. Acabou. Aqui deu 2 vezes 2. Ficou 4. Professor, não tem 4 na resposta. Lógico que não tem 4. A pergunta que ele quer é outra. Lembra? O que significa esse 4 aqui? O que significa esse 4? Esse 4 é o tanto de alunos. De alunos é o comprimento. Comprimento de aluno, que é aquele comprimento. É a quantidade de alunos que vai ser dividido por cada turma. Então, eu vou pegar ó, a turma que tem 20 alunos. Eu vou dividir cada grupo com 4 alunos. Aqui tem 24, também eu vou dividir com 4. Dá para me fazer isso aqui, ó, botar 4 de 20, tirar 4 daqui, dividir esse 20 em 4. Dividir esse 24 em 4. Dividir esse 28 também em 4. Dá de dividir todos os grupos, dá de dividir por 4, que é o máximo divisor. Só que o que? Na turma 20, eu vou ter 5 grupos com 4 alunos. Na turma 24, eu vou ter 6 grupos com 24 alunos. E na turma que tem 28, eu vou ter 7 grupos com 4 alunos. E ele quer saber o que? Ó? Quantas equipes? Então eu tenho ó, 5, 6 e 7 equipes. Cada equipe com 4 alunos. Quantas equipes que deu? Eu tenho que fazer o que aqui? Tenho que somar as equipes. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. E aí sim, a gente matou a questão aqui, que é a resposta de 18 equipes. Cada equipe com quantos? 18 alunos. E é isso, pessoal. É assim que é cobrado. Espero que vocês tenham entendido. Espero vocês na próxima aula. Vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, que a gente está só começando. E vamos lá. Te espero na aprovação. Valeu!